E aí, galerinha, tranquilo? Aqui quem fala é o professor Lázaro, professor de matemática do curso FIC. Então fique ligado nessa aula de estatística. Conteúdo abordado na prova do Enem de 2009 até 2016. Galera, questão garantida de estatística. Venha comigo. Medidas de tendência central. Essas medidas de tendência central são as medidas que mais recorrem no Enem. Já caiu as medidas de dispersão, desvio padrão, já caiu. Mas o que é que o Enem gosta? O que é que o Enem gosta de trabalhar? As medidas de tendência central. Quais são as medidas de tendência central mais importantes? Média, moda e mediana. São as três medidas que caem no Enem, beleza? Então, estou aqui com duas situações para mostrar a vocês a diferença em média, moda e mediana quando a quantidade de elementos for ímpar e quando a quantidade de elementos for par. Então vejam, aqui eu estou com uma distribuição com 5 elementos, aqui eu estou com uma distribuição com 6 elementos. Galera, apareceu no Enem questões que envolvam distribuições desordenadas, primeiro passo, fazer o rol. Professor, e o que é o rol? É você organizar esses dados em ordem crescente ou decrescente, beleza? Então, colocando esses dados em ordem crescente, eu tenho 1, 2, 3 e 4, trabalhando a quantidade ímpar. Se eu trabalho a quantidade par, isso aqui não muda nada, continua tendo uma organização, né, de forma crescente ou decrescente. Então, eu tenho aqui 5 elementos, 6 elementos. Vamos trabalhar essa diferença. Professor, o que é essa média, o que é a moda e o que é a mediana? Gente, a média aritmética, com definição em x barra, ela é bem simples. Você trabalha o quê? Pega todos os elementos e divide pela frequência, pela quantidade de elementos. Lembrando que aqui eu não tenho peso, a ponderação. Quando é que eu vou ter essa ponderação? Quando a questão disser algo envolvendo peso ou quando vier tabelas em que eu tenho muitos elementos que se repetem. Então, nesse caso, eu trabalho com a média aritmética ponderada. Então, essa média aritmética que eu vou falar aqui para vocês é uma média aritmética simples. Então, eu vou somar todos os elementos, ok? E vou dividi-los pela quantidade, por 5. Então, somando aqui 1 mais 2 mais 3 mais 3 mais 4, eu tenho um total de 13 quintos, que dividindo vai dar algo próximo de 2,6. Então, essa é a média dessa minha distribuição com 5 elementos. Professor, e o que é a moda? Gente, moda é bem simples. Eu até brinco dizendo, é o que está na moda, né? Aquela roupa que está na moda, aquela camisa que está na moda. Então, moda é o que está mais em evidência, como diz, no dia a dia. Mas aqui para a estatística é o que tiver a maior frequência, o elemento que mais se repetir. Então, no nosso caso aqui, eu tenho o número 3 que se repete 2 vezes. Então, a moda nessa distribuição é 3. Já na quantidade ímpar, na quantidade par, o que é que muda? Em relação à média, não muda nada. Em relação à moda, também não muda nada. Mas se eu falo de mediana, cuidado, o que é a mediana? É o termo que vai ocupar a posição central. Aí onde está o cuidado. Se a quantidade for ímpar, eu tenho um elemento central. Se a quantidade for par, eu tenho 2 elementos centrais. Então vejam, se eu tenho 5 elementos, o que é que acontece com a mediana? Você tem que pegar esse elemento central. Então veja, a minha distribuição é pequena. Então rapidamente eu consigo trabalhar a ideia de que no rol, cuidado, questões de mediana, organizar os dados em ordem crescente ou decrescente, ou seja, fazer rol. Então, quando eu tenho aqui, gente, esses 5 elementos, veja que eu tenho a quantidade de um lado e a quantidade do outro igual. Então, 2 elementos à esquerda, 2 à direita. Isso significa dizer que eu tenho um elemento central. Logo, a minha mediana aqui é o elemento 3. Percebam que esses elementos, mediana, moda e média, eles se aproximam de quê? De um número que está pelo centro. Medidas de tendência central. Professor, e quando a quantidade é par? Vamos lá. Quando a quantidade é par, a média não muda, o mesmo perfil. Eu vou somar todos os elementos, certo?
e dividir pela quantidade. Aqui agora, gente, eu tenho 6 elementos. Então, quando eu somar todos esses elementos aqui, também dá 13. Só que 13 dividido por 6 vai dar algo próximo de 2,1. Então, a média aritmética, tanto para uma quantidade ímpar, tanto para uma quantidade par, não tem diferença, certo? Agora, a moda, olha o que está acontecendo aqui. Não é porque é uma quantidade par, beleza? Eu tenho o que se repete? Eu tenho 2 elementos que se repetem mais vezes. Por exemplo, o número 1 e o número 2, eles estão se repetindo 2 vezes. Ou seja, são os elementos que mais se repetem. Logo, essa distribuição a gente diz que ela é bimodal, 2 modas, beleza? Existe também distribuição que é amodal, se não tiver moda. Se você tiver um determinado número que não tem uma quantidade maior de repetição, essa distribuição ela é amodal. Agora, viu? E a mediana de uma quantidade par, ok? Gente, quando eu estou com o meu rol aqui, são 6 elementos. Então, eu não tenho um elemento central, eu tenho 2 elementos centrais. Isso quer dizer que a mediana ela é obtida como? Tirando a média aritmética desses 2 elementos centrais. Ou seja, 4 dividido por 2, 2. Então, a mediana é 2. Gente, muito cuidado. Essas 2 situações, 1 e 2, eu estou com uma quantidade de elementos pequena. Já caiu no Enem com quantidades pequenas. Mas também já caiu no Enem questões com tabelas. O que é que acontece de forma geral? Se de repente vier uma tabela com uma frequência de 100 elementos, como é que eu vou determinar os elementos que vão ocupar a posição central? Então, cuidado, gente, bem simples. Olhem para os dedos, eu tenho 5 dedos, beleza? Quantidade ímpar. Quem é o meu dedo central? O terceiro, ok? Então, vamos elevar isso daí. Se a quantidade é 5 e o central é o terceiro, o que é que eu posso dizer? Você vai somar essa quantidade, mais 1, 6 e pega a metade. 3, terceiro elemento. Se a quantidade for par, olhe que eu tenho 2 dedos centrais, que é o segundo e o terceiro. Como é que eu posso fazer isso para uma quantidade maior também? Então, gente, 4. Metade de 4, 2 e o próximo 3. Então, é o segundo dedo e o terceiro dedo. Vamos melhorar isso? Se eu tiver uma distribuição com 100 elementos, o que é que acontece? Metade de 100, 50. E o próximo? 51. Então, a mediana vai ser o elemento que vai ocupar a 50ª posição, mais o elemento que vai ocupar a 51ª posição. Você vai somar esses 2 elementos e dividir por 2. Lembre-se, não é somar 50 mais 51. E sim, nos dados agrupados em ordem crescente ou decrescente, vocês vão fazer o quê? Vão buscar esses 2 elementos que ocupam a 50ª e a 51ª posição. Então, cuidado com isso. O Enem adora questões desse tipo. Medidas de tendência central, média, moda e mediana. Então, galera, não esqueçam disso. Conteúdo recorrente na prova do Enem, beleza? Então, após essa aula, vá lá no aplicativo, fique ligado e resolva questões do Enem de 2009 a 2016. Valeu, galera!